Bom, pessoal, meu nome é Roberto, sou um dos palestrantes. Bom, pessoal, o tema de hoje, trocando regras por limites. Baseado no capítulo 14 do Evangelho, que o título do capítulo é Honrar Pai e Mãe. Eu acho muito bonito os títulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente ainda não leu, vale a pena a gente pegar só os índices, né? E começar a ler os títulos. Cada título ele já vem uma grande reflexão para a gente, né? E de diversas interpretações. E as interpretações normalmente vêm baseadas nas nossas experiências de vida e do que a gente teve até o momento de hoje, como experiência, como exemplo. E a partir dali a gente olha e a gente começa a interpretar, né? Quando a gente fala de um título trocando regras por limites, tem um pouquinho dessa interpretação toda, né? Uma segunda-feira, como já falado aqui, de cabine de saúde. Uma coisa interessante para a gente saber e a gente melhorar a nossa segunda-feira e facilitar os trabalhos que vão acontecer nas cabines para quem veio buscar o atendimento ou para quem já está aqui. Estamos numa casa espírita. Não seremos atendidos por nós e para os trabalhadores de branquinhos. Os trabalhadores de jaleco têm sua formação para poder servir de instrumento para que todos nós recebamos aquilo que a gente veio buscar. E a gente vai receber toda a energia, todo o fluido, toda a bênção da parte espiritual para que a gente venha suprir aquilo tudo que a gente veio buscar. Para isso é importante a gente estar cada vez melhor e mais apto a receber, né? Ajudar a espiritualidade a nos ajudar. E todo início aqui eu faço um pouquinho disso para a gente entender como a gente pode fazer a nossa parte para a gente facilitar a vida dos trabalhadores espirituais que estão já nesse momento aqui junto conosco, né? Aqui na palestra o atendimento já começou. Depois, se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade, vocês podem pesquisar no YouTube como funciona uma palestra na Casa Espírita. Existe uma animação lá, muito interessante, mostrando a questão do palestrante, a questão de quem está aqui no saguão, toda a equipe espiritual da casa que já está trabalhando e já nos preparando para tudo que a gente veio receber, né? E tudo tem a ver com energia. A gente fala muito de energia. Energia nada mais é do que uma frequência, se a gente for buscar na física quântica. E essa frequência, quanto mais alta, mais apto a gente está ao recebimento, tanto do trabalho lá, quanto do que está acontecendo aqui, depois na hora do passe, e no nosso dia a dia como um todo, né? Costumo sempre falar aqui no começo que as questões das frequências, essas são de nossa responsabilidade, né? Assim como no radinho do carro, sempre trago essa parte, porque é que me trouxe um certo alívio para saber, né? Poxa Deus, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Tem uma coisa bem fácil que a gente pode fazer para começar a melhorar a nossa vida. E eu gosto muito de buscar a parte lógica para depois eu começar a entender o intuitivo e o intangível, né? Mas se a gente pegar o nosso radinho do carro, que tem uma anteninha no lado de fora, enquanto a gente muda a nossa sintonia, a gente vai recebendo coisas diferentes no rádio, né? Se a gente buscar a frequência da 93.7, a gente vai receber a Rádio Gaúcha e algumas notícias. Se a gente buscar 104.1, vai ter um sertanejão. Se a gente buscar 107.1, vai ter uma outra música diferente. 102.3. E todas essas ondas estão no ar. O que muda? Que a gente sintoniza. Porque a anteninha é a mesma. Então isso me serviu e eu sempre compartilho isso porque foi uma coisa que me despertou. Né? Quando a gente fala do despertar espiritual, né? Ele começa com essas coisas pequenas. Então significa que se eu mudar a sintonia, aquilo que eu não estou vendo vem na minha anteninha e vem no meu rádio e toca no meu rádio? Acontece no rádio, por que não acontece com a gente? Qual é a anteninha nossa que está sempre aí? O que a gente está sintonizando? Qual é a estação que a gente sintoniza? Então isso a gente começa a trabalhar internamente. E a gente trabalha no dia a dia, no tal do orai e vigiai, nas ações, mas sempre buscando situações boas para a gente melhorar a nossa frequência. E melhorando a nossa frequência, a gente começa a ter na nossa anteninha algumas estações mais legais, né, do que de frequências baixas. Brinco com meus filhos, né, que isso a gente pode visualizar um prédio de 20 andares. Para cada frequência boa e para cada pensamento bom, a gente vai erguendo um pouquinho
os nossos andares. As nossas soluções, elas estão para o lado de fora. A nossa solução, ela é horizontal. É como se botasse a mãozinha para fora da janela e pegasse. Se eu estou no primeiro andar e eu preciso de alguma coisa e eu boto a mãozinha para fora, eu vou ter uma solução de primeiro andar. Se eu estiver no quinto, no sétimo e com pensamentos bons e frequência alta lá no 18º andar, minha mãozinha para fora vai ter solução de 18º andar. Então, a gente pode melhorar isso, melhorar a nossa sintonia. O restante está tudo por aqui. E quando a gente entrar na cabine da saúde hoje, ou no passe, ou no nosso dia a dia, ou naquele momento difícil do nosso trabalho, ou em qualquer situação, procuremos elevar a nossa frequência, mudar o nosso botãozinho do rádio, para que quando a gente peça a Deus a espiritualidade, a gente consiga sintonizar os bons espíritos e os bons mentores, para que eles nos tragam algumas soluções. Frequência. Trocando regras por limites. Quando sortearam, né, os nossos temas, assim, caiu eu e o Luciano, eu pensei, será que sortearam para mim? Porque quando a gente pensa em regras e limites, né, a gente já pensa como é que um pai educa um filho, né? Como eu tenho 4 filhos, eu acho que vou botar o Roberto para falar lá, que vai saber de regras e limites, né? Mas olha que beleza, a gente já escuta muito essas palavras, e como a gente falou no começo, né, muito do que a gente faz na vida vem das nossas interpretações essas das nossas vivências. Mas a gente costuma sempre limitar as nossas vivências à nossa existência atual. Estamos numa casa espírita. Acreditamos na vida eterna. Acreditamos que esta nossa vida aqui é uma de tantas existências que já tivemos e teremos para buscar a nossa evolução. Então, logo isso significa que o meu pensamento de agora não é somente dos meus 42 aninhos. Quanto tem da minha percepção e do que eu sinto e do que eu vejo que vem dessas experiências de talvez tantas outras vidas que eu já passei por aqui? Quanto que a gente traz por aqui? Um mundo de provas e expiações. O que é isso, né? Quais são as provas e quais são as expiações que eu tenho que passar? Porque quando a gente fecha, né, sempre trabalha essa questão da lente. Quando a gente enxerga o mundo com as nossas lentes materiais, as lentes da nossa existência, essa é a minha única vida, e eu estou com 43 anos, então 42 para 43, então logo já estou para a metade quase final, já vai acabar, e é isso aqui, ponto. Bom, se é isso aqui, ponto, tem muita coisa que não faz sentido, né? Tem muita coisa que tem que ser para agora, tem muita coisa que a gente tem que consertar agora. E na pressa da gente consertar, a gente acaba tomando algumas atitudes. E aí quando a gente fala sobre pai, sobre mãe, sobre sociedade, as regras, elas são necessárias. Para resolver alguma coisa de agora, imediata, tem que ter um choque. Quando a gente olha a vida com os olhos materiais, a gente é tomado por aquelas coisas que a gente veio aqui trabalhar, melhorar e evoluir. Uma delas chama orgulho. Se a gente pensar, está em quase tudo. Quando a gente olha com as lentes materiais, o orgulho está em quase tudo. Não, acho que não, está sim. Quando meu filho não se comporta, uma criança pequena começa a chorar no mercado fazendo birra, o que eu sinto? Um pouquinho de vergonha. Filho, para! Está todo mundo olhando. O meu papel de pai está sendo fragilizado. O que vão pensar de mim? Orgulho. E dentro disso, então, a gente coloca regrinhas. Mas olha como é pesada a palavra regra, né? Se a gente comparar com limite. A regra é pesada. A regra é uma obrigação. É uma proibição. É isso e deu. Senão algo vai te acontecer. É uma regra. Regra de trânsito. Passou acima da velocidade, multa. A regra traz alguma coisa, a regra traz uma punição. Ela é baseada no medo. Tem como educar um filho através do medo? Tem. Tem. Não faz isso, senão algo vai te acontecer. Tinha alguns amigos meus que diziam, cara, eu não posso fazer isso porque meu pai está por perto. Ah, bom, quando o pai estava longe dava para fazer. Porque acabava o medo, né? Que era o medo do pai descobrir. Quando a gente começa a falar da regra e a gente começa a passar para limite, olha como fica mais leve. Como a regra é obrigação, o limite é educação. Na regra não tem choro, é isso que você tem que fazer.
No limite eu estou te dando a opção. O famoso livre-arbítrio. É até aqui. Quem respeita? Quem tem educação. A palavra é respeito. Regra, obrigação, medo. Limite, educação, respeito. Ok. Isso falando no nosso relacionamento aqui de mundo material, de pais, filhos e no nosso dia a dia. E quando a gente eleva isso para uma vida espiritual? Quando a gente eleva esse pensamento de regras, limites e como que eu ajo com um olhar um pouco mais avançado na questão espiritual. Quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para o mundo, quando a gente olha para os nossos sentimentos de agora, né? Onde é que entra essa situação da punição? Olha que interessante que tem no Evangelho. No início desse capítulo, tá? O capítulo 14, honrar pai e mãe. Logo no início, tem uma passagem de Jesus aqui. Jesus disse para aqueles que o escutavam: você conhece os mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar pai e mãe. O que Jesus traz? Os mandamentos. Mandamentos são regras? Ou são limites? Quando vieram os mandamentos? Interessante a gente saber o momento que a gente está. O momento que a gente está nosso, o momento que a gente está humanidade, o momento que a gente está planeta Terra, que também é um ambiente vivo que está em evolução. Provavelmente quem frequenta a casa espírita e lê sobre isso, já recebeu essa informação que estamos num momento de transição planetária. O mundo de provas e expiações está caminhando para um mundo de regeneração. É um ser vivo, é o planeta Terra, ele está evoluindo também. Nós somos parte dele. A nossa arrogância aqui como ser humano, a gente acha que a gente comanda o planeta Terra. A gente está transformando, a gente pode levar o planeta para cá, a gente pode levar o planeta para lá, não pode. Não pode. Que interessante, né? Porque teve essa tragédia toda no nosso estado, né? Como é que o ser humano tenta decifrar o que aconteceu? Ele é arrogante, ele acha que ele comanda tudo. Ele vai lá e pesquisa e tenta entrar na nossa limitação para tentar entender as causas disso. Aí vai lá, eu acho que foi aquecimento global, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo. Tem um pouquinho de cada coisa. Mas como é que a gente explica que em 41 também teve uma chuvarada dessa? Se não tinha tanta coisa como tem agora. Como é que a gente explica que 1800 e pouco também teve? Em nenhum momento eu vi algum estudo ou alguma pergunta se poderia ser alguma coisa planetária ou talvez uma ação da espiritualidade. Engraçado, quando a gente vai na Bíblia e a gente é criancinha na escola, a gente aprende a história da Arca de Noé, né? Quem é que trouxe a chuvarada e o dilúvio da Arca de Noé? Foi Deus. Foi Deus que preparou Noé e falou assim, vai vir um dilúvio e tu constrói a tua arca. Peraí, se Deus agia lá atrás, hoje ele nos largou? Não é mais ele. Hoje está com a gente que comanda o nosso dia a dia, né? Engraçado dessa passagem dos mandamentos, quando a gente volta lá para o tempo de Moisés, é interessante a gente fazer essa progressão. 2000 anos atrás, Jesus Cristo. Quando Moisés recebeu esses mandamentos, foi 1500 anos antes de Jesus Cristo. Então, vamos chutar aí, 3500 anos atrás, foi quando Deus trouxe os mandamentos. Essa historinha acho que todos conhecem, né? Preparou Moisés, conversou com Moisés, Moisés subiu a montanha, ficou um tempão lá, teve que descer Deus e conversar com ele para trazer os mandamentos. Quais foram essas novidades que Deus trouxe para a humanidade daquela época? Está ali escrito, não matarás. Não pode mais matar. Vocês conseguem? Isso para mim é muito curioso. Eu fico tentando entender como é que era a civilização naquela época. Para que Deus tivesse que aparecer e dizer para os caras, ó, pessoal, não pode mais matar agora, viu? É regra. Não pode mais roubar. Não pode mais fazer falso testemunho. Não pode mais cometer adultério. Como não? Não pode mais não. Deus falou, está aqui, ó. Está aqui.
Como é que não pode mais matar? O cara está me fazendo mal? Eu fico imaginando o que era para virar uma regra. Imagina o tamanho da confusão e do impacto que não deu. Passa 1500 anos para se adaptar a essas regras. Porque regra vem com medo. Regra vem com punição. O Deus do tempo de Moisés punia. Se a gente olhar na Bíblia, era um olho por olho, dente por dente. Tu entregava e respondia ao mal com o mal. A gente ia diminuir um pouquinho, que agora não pode mais matar. Agora não pode mais roubar. Mas Deus castigava. O ser humano evolui, então, em 1500 anos, até a chegada de Jesus Cristo. O que Jesus vem trazer? Ele relembra os mandamentos. Mas ele vem trazer uma evolução de pensamento. Relembrem o que está escrito. Não pode matar, não pode honrar pai e mãe. Porém ele traz, eu brinco, né, os seus jargões que a gente escuta bastante. E está nos títulos do Evangelho. Ele traz, não é que não pode mais só não matar. Agora tem que perdoar. Porque Deus não é mais o Deus que castiga. Vocês agora estão prontos para entender que Deus é amor. Deus é o Pai. Deus educa. Deus quer a tua evolução. E quando a gente faz aquele paralelo da regra e do limite, a regra que tem punição e o limite que tem um livre-arbítrio. E desse livre-arbítrio vem o respeito e a educação. Como é que se respeita algo que não se conhece? Como é que a gente pode educar os nossos filhos, ou a gente se educar em alguma coisa que a gente não conhece? Se a gente não conhece, provavelmente o início é sempre em cima das regras e das punições, até a gente aprender. Quando Jesus vem e fala que além de perdoar, tem que amar os seus inimigos, ele começa a trazer uma expansão de pensamento muito grande. Dentro dessa expansão de pensamento, olha quanto tempo passou. 2024 anos. Ou 2000 anos, né? Porque há 2000 anos atrás ele estava com 24. Devia estar no auge das pregações. 2000 anos depois. Se foram 1500 anos entre Moisés e Jesus, para Jesus chegar e entregar uma nova etapa, 2000 anos se passaram e a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos: o que a gente está fazendo com tudo isso e essa riqueza de conteúdo que a gente tem? Porque vamos lá, há 3.500 anos eles não tinham um banco de dados para olhar. Era uma confusão, devia ser. E a gente devia estar lá. Há 2000 anos atrás, eles já tinham as ideias dos profetas, e alguma coisa já tinha acontecido para gerar essa evolução. E agora que passou 2000 anos de Jesus, que a gente já teve a história do Moisés, já teve a história de Jesus, e a gente olha essa progressão de comportamento, a pergunta é: o que a gente está fazendo? A gente precisa que desça mais alguém do além para cá, para nos abrir a cachola, para que a gente possa botar em prática aquilo que é tanto tempo falado. Sim, a gente já entendeu que tem que perdoar. Sim, a gente já sabe que não pode matar. A gente já sabe que não pode roubar, né? Mas o nosso dia a dia não é tão colocado em prática tudo isso. Mas não tem mais espaço para regra. O planeta está evoluindo. A famosa transição planetária está vindo para o mundo de regeneração. Então que estejamos preparados para habitar esse mundo. Porque aqui não vai ter mais regra. Aqui não vai ter mais punição. Aqui viverá bem e se sentirá bem neste planeta ser vivo. Se sentirá bem quem consegue botar em prática a evolução dos pensamentos que Jesus trouxe para refletir há 2000 anos atrás. Vai se conseguir viver tranquilamente e sentir a paz interior quem pratica a caridade, porque o Evangelho diz, fora da caridade não há salvação. O Evangelho diz, mas eu perdoo quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Mas o Evangelho diz, o que eu devo fazer com meus inimigos? Amai teus inimigos. Mas o cara me fez um mal, devolva o mal com o bem.
Existem regrinhas? Não. Existem jargões de Jesus há 2000 anos atrás, que ele veio transformar esta regra em algo diferente. Talvez um limite. Esse é o teu limite. A partir daqui tu vai extrapolar um pouquinho, cara. Mas está contigo, porque eu já te dei conhecimento suficiente para tu tomar as tuas próprias decisões. Eis o livre-arbítrio. Está com a gente. A gente não precisa mais de educação, não precisa mais de ninguém vir nos relembrar. A gente já tem regras impostas suficientes para a gente saber o que é uma boa conduta. A nossa maior viagem hoje, ela não é pelas regras exteriores, ela não é pelos limites exteriores. Nossa maior viagem hoje é interna. Nossa maior viagem hoje é do autoconhecimento, do descobrimento interno, para eu me adaptar a esse planeta maravilhoso, ser vivo que está evoluindo. Como é que eu descubro? Só tem uma saída. Conhecimento. Não tem como. A gente vai ficar esperando por um milagre. A gente vai entrar lá na salinha e achar que vai vir o Harry Potter e vai plim, e vai curar, e a gente vai sair dali curado e agora eu não tenho mais dor. Não, não. A dor faz muita parte do processo evolutivo. Estou com um amigo meu no hospital que ganhou um coração, um transplante de coração. Na última palestra eu estava visitando ele. Ele está sendo liberado. Curou. Curou. Não é porque curou que não está doendo. O processo de cura é doloroso. A cirurgia é agressiva. Mas ele está ganhando a cura. Assim é o hospital. Estamos num planeta hospital. Procurar a cura talvez não seja algo tão maravilhoso. A dor faz parte. Não está no nosso controle. O que está no nosso controle é o que a gente faz com ela. O que está no nosso controle, um pouco, é o sofrimento. O sofrimento é a nossa reação à dor. Dói? Dói. Como é que eu alivio o meu sofrimento? Eu só entendo que eu posso aliviar meu sofrimento com conhecimento. Quais são nossos maiores medos hoje? Onde é que eu encontro a resposta para os meus maiores medos? Dentro do que as pessoas falam, dentro da sociedade, dentro do Instagram, dentro das regras impostas pela sociedade? Ou eu estou tentando buscar os meus maiores medos, as respostas para ele e para minhas maiores dores, dentro do mundo espiritual? Com qual lente eu estou tentando resolver minha vida? Estou tentando resolver minha vida com as lentes materiais? Então eu vou achar regras, bastante regras. Não faça isso, se comporte bem, venha para cá, venha para lá. Quando eu troco a minha lentezinha e tento achar soluções da minha vida e as minhas respostas com as lentes espirituais, não o Roberto de 43 anos, que tem que ser uma boa pessoa, que tem que ser um bom pai, que tem que ser, que tem a obrigação de ser. E quando eu viro para a lente espiritual, eu sou um Roberto existência, que estou evoluindo, e por estar evoluindo a dor faz parte, o erro faz parte, e as minhas respostas não estão numa cartilha da sociedade, e sim em conduta e evolução moral, eu uso a palavrinha diluição. A dor dilui. Quando eu saio do meu momento agora, agora é minha maior dor, a minha vida é essa em 42 anos, e eu boto para a existência eterna, a minha dor dilui. Porque se em 42 anos eu olho as dores passadas que eu tive, que naquele momento aquela dor era a maior dor do mundo, a minha de hoje também é a maior do mundo. Mas então a outra passada já passou? Se já passou essas tantas em 42 anos, imagina em todas as existências, imagina tantas outras que virão. Onde eu estou procurando as respostas para os meus medos? As respostas para as minhas dúvidas? O quanto a gente está alimentando a nossa vida espiritual? Trago repetidamente aqui nas palestras frases que tocaram a minha vida, e isso é uma troca de conhecimento e a gente compartilha. Uma vez eu escutei, eu vim aqui no CL sempre buscar o meu alívio. Eu escutei uma vez alguém dizer, quando a gente quer ficar rico, a gente trabalha 16 horas por dia.
Quando a gente quer passar num concurso, a gente estuda 14 horas por dia. Quando a gente quer ficar bonito, a gente entra em alimentação, exercício, e a gente dedica umas 8 horas por dia. Aí a gente vem 2 horas por semana na casa espírita e a gente acha que está tudo bem. Quanto a gente está dedicando ao alimento do espírito? Ou a gente acha que a gente é isso aqui? Se a gente acha que é isso aqui, talvez esteja aí toda a informação necessária para a gente começar a buscar o nosso alívio. O conhecimento e a conexão com a vida espiritual. A gente entender que a gente é um ser eterno. E talvez desta vida espiritual e deste conhecimento espiritual, a gente entregando um pouquinho mais de hora para a gente também ser uma pessoa de sucesso, na verdade um espírito de sucesso. Deixa eu alimentar mais horas do meu dia para eu alimentar a minha evolução espiritual com conhecimento. Porque se eu não tiver conhecimento, eu vou esperar o Harry Potter e o milagre. Mas se eu tiver conhecimento, eu sei o que vai acontecer na cabine. Eu vou entender sobre o fluido cósmico universal. Eu vou entender sobre os chakras. Eu vou entender sobre os meus corpos. Isso é conhecimento, é ciência. É conhecimento, não tem milagre. Zero milagre. Zero fantástico. Não tem nada de fantástico. Tudo pronto. Está com a gente. E certeza que cada dose de conhecimento, ela vai alimentando e nos deixando cada vez mais conectados com o todo. E quando a gente conecta com o todo, dilui. E não dilui só a dor, dilui a euforia também. Quando a gente conquista algo e a gente se sente super poderoso, calma. Também não é nada. O capítulo do Evangelho, a gente estava comentando antes. Não se pode servir a Deus e a Mamon às provas da riqueza e da escassez. A gente acha que a vida aqui é ter sucesso profissional, estar bem com a família e ter tranquilidade. Cara, para que a gente já está aqui então? Porque se a gente estudar o Evangelho, estudar o mundo espiritual, a gente entende que este planeta é um planeta para evoluirmos. Como é que evolui na boa vida? Como é que aprende alguma coisa sem estudar? Como é que fica forte sem malhar? E sem musculação, sem esforço pra caramba? Como é que melhora a saúde sem fazer exercício, sem controlar, sem se alimentar, sem descansar? Como é que se evolui em algo sem se esforçar, sem se dedicar, sem merecer? Bom, daí a gente inventa alguma coisa, daí a gente põe regra. É igual ao futebol, vocês já viram o tal do fair play? Fair play é uma regra. Gente, agora a gente decidiu que a gente vai ser obrigado a ser educado. Quando algum amiguinho do futebol tiver machucado e cair no chão, o adversário deve chutar a bola para fora e abdicar de jogar para que aquele amiguinho seja atendido. Lindo. Se fosse isso, não precisava regra. Aí o amiguinho que cai para ser atendido normalmente não está machucado. O outro que vai devolver a bola para fora para ele ser atendido chuta bravo. Entra, na hora que entra o outro já levanta, ele pega a bola, então ele tem que devolver como um ato de gentileza, e esse é o fair play. E ao invés de devolver no pé do cara, ele dá um chutão lá do outro lado. É isso que acontece com as regras. As regras é eu pegar 2 filhos meus que brigam, juntar os dois e falar assim, agora um pede desculpa pro outro. Não vou pedir, pede. Não vou pedir, pede. Desculpa. Ah, bom, agora tá tudo bem. Não tá nada bem. Não está nada bem. A regra é algo imposto, é algo superficial, é algo muito mais envolvido ao orgulho, da gente fingir que a gente fez alguma ação. Viu, meu filho pediu desculpa para o outro, tá bom? Fez o que eu mandei. Chutou a bola para fora como eu impus na regra. Quanto isso tem a ver com o nosso mundo espiritual? Quanto isso tem a ver com evolução moral? Como é que a gente mede isso? Na intenção. Na intenção. A intenção delata o ato. Pedir desculpa sem querer ter a intenção de perdoar é zero. A intenção delata.
Dentro disso tudo, uma grande ferramenta que a espiritualidade nos dá para a evolução é a família. E se a gente olhar os nossos laços familiares, por si só já tem prova e expiação pra caramba pra gente evoluir. Tolerância, respeito, amor, paciência. Tanta coisa que a gente tem que botar em prática só nós. A gente não precisa nem sair de casa. Fala assim, galera, vamos ficar só nós aqui na nossa família, que aqui já tem suficiente pra gente sair super evoluído. Se a gente conseguir somente nos entender. Porque às vezes tem tantas diferenças, né? Cada momento da vida alguma coisa diferente. Como entender a família? Porque às vezes a gente olha e fala assim, não pode, né? Nos ensinaram que família é papai, mamãe, filhinho, todo mundo se ama. Honrar pai e mãe está escrito no Evangelho. Se fosse tão natural, não ia estar no Evangelho do título, né? Já é um desafio, já é um dever, já é um tema, já é uma cadeira da faculdade. Ó, da cadeirinha para vocês serem aprovados, ó, honrar pai e mãe faz parte. Não vai ser fácil. Vai ter que honrar pai e mãe, e não é fácil. É igual a matemática, é igual a geografia. É difícil. Se fosse fácil e fosse natural, não estava no Evangelho. Se está no Evangelho é porque é algo que a gente tem que melhorar e tem que botar em prática. Porque o planeta está no ritmo dele. Vai chegar na regeneração. A gente tem que passar nas nossas cadeiras da faculdade. Honrar pai e mãe é uma delas. Amar ao próximo, né? Bastante coisa. Eu trouxe Isso aconteceu há um tempo atrás. Tempinho, não muito tempo. Com 4 filhos, a todo momento acontece. Uma filha minha foi meio desaforada comigo. E desligou o telefone na minha cara, né? Sem dar um tchau. O que o pai sente na hora? O orgulho subindo, né? Falei, mas que menininha. A gente tem que dar um jeito, né? Mas depois que eu mergulhei no tal do espiritismo, eu não consigo mais enxergar ninguém ou tomar alguma decisão sem tentar entender se aquilo é um movimento dela, se de repente é um movimento espiritual, se pode ser alguma coisa de energia, ou algum obsessor, ou 500... Não dá para botar toda a culpa na espiritualidade, mas pelo menos questionar a gente pode. Porque eu trabalho na cabine do PD na terça, então a gente vê algumas coisas que acontecem ali. E eu vim, e antes de tomar a minha decisão, que a primeira era fatal, tem que botar nos eixos, desligou na minha cara, que absurdo. Uma filha não pode fazer isso com o pai. Mas antes disso eu pedi uma orientação espiritual aqui. Fui falar com o Paraguaçu. Falei, Paraguaçu, eu estou numa sinuca de bico aqui. Como pai, eu tenho que corrigir. E não pode ser pouco. Mas, como um estudante espírita, eu preciso fazer uma pergunta. É espiritual ou foi falta de educação por si só? E o Paraguaçu, eu falei, o que eu devo entregar para ela? E a resposta foi simples. Amor. Eu falei, cara... Ela desligou o telefone na minha cara. Ele falou, amor. É inteligente. É totalmente espiritual. Ela vai saber o que fazer depois. E eu cheguei em casa e falei para ela... Trouxe depois para tratamento. É muito desafiador uma família. Eu trouxe aqui, e eu tenho 5 minutos. Esse é um texto psicografado por Chico Xavier, é uma poesia. Não sei se vai dar para ler toda, eu vou tentar. Ela se chama Cartas às Famílias. Essa poesia, ela explica um pouquinho a questão do laço familiar, não a família corporal, a nossa família espiritual. Por que às vezes a gente tem tanto desafio nas nossas famílias, né? E o tempo que der para a gente ler, a gente vai refletindo. Começa assim. O certo que sobre a terra, nas lutas da expiação, muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção. Percebam quantas vezes a palavra dor vai aparecer. A dor da redenção. Por vezes os inimigos de existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. A gente consegue entender o que é isso? Talvez inimigos de vidas passadas, para conseguir suprir e resolver, decidem ser irmãos ou pai e mãe numa jornada aqui na Terra. Isso explica algumas desavenças, algumas coisas que a gente entende, né?
É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros de amor puro. Eis aí porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Olha como às vezes a dor é o estímulo para que se instigue o perdão, o arrependimento e com isso talvez cure. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende de tolerância. Já ouvimos essa palavra muitas vezes, né? Mas nas lentes materiais ela parece algo que não seja tão importante. Mas na lente espiritual a tolerância ganha algo muito amplo. É a tolerância por tantas coisas de vidas passadas que talvez estejam sendo impostas ali e que muitas delas talvez nós somos os responsáveis. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa um instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha da bondade. Regras e limites. Regra e o limite. Aqui fala que a mais santa autoridade é aquela que a gente não abdica da bondade. Quando eu fui falar aqui na orientação espiritual, o que veio? O que eu entrego para ela? Amor. Vai, paizão orgulhoso. Vai lá e entrega amor. É que nasce da energia, a fim de seres ouvido. Olha que bonita essa parte. A fim de seres ouvido, eu quero ser ouvido na minha casa. A fim de seres ouvido, recordas que o verbo dar, na caravana efetiva, precede o verbo ensinar. Olha que doideira. A gente é o pai, a gente é a mãe, a gente vai ensinar aos nossos filhos. E aqui ele fala que recorda, a fim de seres ouvido. Recordas que o verbo dar, então antes de eu ensinar, eu devo dar. O exemplo? Dar o amor. Dar, para depois poder receber, para depois poder ensinar. Linda essa parte. Jamais te queixe dos teus, seja em qualquer confidência. Muitas vezes nos desabafos há muita maledicência. Agora essa parte é bonita. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, sem que tu reparta o teu amor com os teus, não pode dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Olha que beleza. Tem muita confusão? É agora que a gente vai poder botar a claridade da crença que a vida é eterna, da crença que o lar é lugar de cura, de desavenças passadas. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os teus apelos, das tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. É uma baita poesia psicografada por Chico Xavier, que traz do mundo espiritual algumas dicas para a gente do que é essa instituição família, na visão espiritual, de quantos desafios ela nos traz. E quando a gente fala do tema, que é trocando regras por limites, não tem como a gente sair fora do tema familiar, até porque o capítulo é o honrar pai e mãe. O que a gente reflete do dia de hoje? O que reflete dessa conversa que a gente tem? O que a gente pode levar daqui para casa? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode mudar nos nossos pensamentos? O que a gente pode entender do momento que a gente vive, do momento do planeta? Eu acho que todas essas são as perguntas que a gente leva para casa
Mas a principal, eu acho, do dia de hoje é: onde é que eu estou buscando as respostas para as minhas dúvidas? Onde é que eu estou buscando a resposta para os meus medos? São em livros e regras materiais? Ou são em obras e limites espirituais? E por assim eu termino. A gente vai apagar a luzinha, deixar uma luz mais calma para a gente entrar num processo de calmaria, para botar em prática aquilo que a gente conversou no começo, bons pensamentos, elevar um pouquinho a nossa frequência cada vez mais, até que o pessoal entre e a gente possa fazer o passe coletivo. Obrigado a todos, boa noite, vamos refletir.